Hoje eu vou te explicar como declarar fundos imobiliários no imposto de renda de 2021. Se você ainda não fez a sua declaração de renda desse ano, fica comigo aqui que até o final desse vídeo você vai ter todos os seus fundos imobiliários declarados na sua declaração do imposto de renda. O Leão da Receita vai ficar tranquilinho com você e você não vai ter problemas depois futuramente e vai ficar tudo certo. Fechou? Então bora lá aprender como que faz. Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje eu vou te explicar como declarar os seus fundos imobiliários no imposto de renda. E para começar, eu queria fazer um geralzão com vocês de tudo que precisa declarar dos fundos imobiliários para vocês ficarem cientes na hora de declarar, né? Não adianta só eu mostrar. Eu tenho que dar uma explicação para vocês do geral e do que a Receita ela quer que você declare para ela. A Receita quer que você mostre para ela 3 coisas sobre o fundo imobiliário. Primeira coisa, quais foram os fundos que você comprou no ano passado ou os fundos que você já tinha e que você trouxe eles para 2021 como um bem seu? Ou seja, basicamente ela quer saber a quantidade de fundos imobiliários que você tinha no último dia do ano de 2020 e que trouxe eles para 2021. Então, essa quantidade de todos os fundos que você tem, você vai ter que declarar para a Receita, que a gente chama de bens e direitos, que são os bens que você tem em fundos imobiliários. A segunda coisa que a Receita ela quer saber sobre os seus fundos imobiliários é quais fundos imobiliários você vendeu no último ano e o quanto você lucrou ou teve prejuízo com esses fundos imobiliários que você vendeu. Porque o que acontece? Quando a gente vende um fundo imobiliário, esse fundo ele tem incidência de 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve naquele fundo. Então a Receita quer saber se nas suas vendas de fundos imobiliários, né, você teve lucro e se você pagou o imposto referente a esse lucro. Que aí, se você tiver pagado, ok, ela já vai ter arrecadado o dinheirinho dela, mas se você não tiver pagado, ela vai te cobrar. Então por isso que você tem que declarar para ela todos os fundos que você vendeu e o lucro ou prejuízo que você vendeu. E a terceira coisa que a Receita quer saber sobre os seus fundos imobiliários é a quantidade de rendimentos que você recebeu durante o ano inteiro de 2020. Então você vai falar para ela: olha, Receita, em 2020 eu recebi tal quantidade de rendimentos do fundo X e tô aqui só te mostrando, porque não tem que pagar nada de imposto sobre rendimento de fundos imobiliários. Eles são isentos de imposto de renda. Então você só vai mostrar para ela que você recebeu. Fechou? Então agora que vocês já estão sabendo o que precisa de falar para a Receita na hora de declarar os fundos imobiliários, bora lá então que eu vou te explicar como declarar isso tudo para ela. A gente vai começar declarando os fundos que a gente tinha lá no último dia de 2020. Então, para fazer isso e mostrar para a Receita quais eram os nossos bens naquele dia, a gente vai ter que abrir o site do SEI, que é o canal eletrônico do investidor, e ver tudo que a gente comprou durante o ano e tudo que a gente vendeu para a gente saber ali as quantidades que a gente ficou. Então, abre o SEI e aí aqui no site do SEI, a gente vai vir em extratos informativos. E aí aqui em extratos informativos, negociação de ativos. Quando a gente clica em negociação de ativos, você vai escolher aqui a corretora que você tinha, fundos imobiliários que você comprou, que você vendeu no ano de 2020. Eu, por exemplo, vou colocar aqui a Clear Corretora. Aí ele já vai aparecer tudo aqui. Aqui a partir de, a gente vai colocar o primeiro dia do ano de 2020 para a gente pegar o ano inteiro. Então vamos lá, 01 do 1 de 2020 e aqui o último dia de 2020, que vai ser 31 do 12 de 2020. Aí a gente clica em consultar. Vocês estão vendo aqui que ele aparece o extrato junto, né? Fundo imobiliário e ação. Aí vocês vão ter que ver o que é ação para vocês poderem declarar na parte de ação e o que é fundo imobiliário, né? Para vocês poderem declarar na parte de fundos imobiliários. Aí vocês têm que saber diferenciar isso, mas vai ser fácil, né? Porque se vocês compraram, vocês sabem o que é. Então aqui, ó, no meu, por exemplo, eu comprei durante o ano de 2020, na Clear, o único fundo imobiliário foi o GGRC11. Ó. Estão vendo o final, fundo imobiliário, todos eles têm final 11. Então, para ficar mais fácil de identificar, podem ir por isso também. Só tomando cuidado para não confundir com o Unity, que é pacote de ação, que também tem final 11. Mas enfim, não vou prolongar nisso. Eu comprei GGRC11 no ano de 2020 e aí eu não vendi ele. Então, se eu comprei ele em 2020 e não vendi, ele é um bem meu patrimonial, né? E ele passou 2020 para 2021 comigo. Então, eu vou declarar ele lá no site da Receita. Então aqui no aplicativo da Receita eu vou vir em bens e direitos, que está escrito aqui na frente, ó, mas vocês também podem clicar aqui do lado. Então eu vou clicar aqui na frente mesmo, bens e direitos. Eu já tenho algumas coisas declaradas aqui que foi do último vídeo, mas então vocês ignorem esses créditos em trânsito e essas ações. Para lançar o fundo imobiliário é só clicar em novo e aí aqui no código você vai colocar o código 73, que é o código de fundo de investimento imobiliário, né, os tais FIs.
Aí aqui no CNPJ você vai ter que colocar o CNPJ daquele fundo. Aí para você pegar o CNPJ desse fundo, é só entrar no site da B3 e vir na opção de fundos imobiliários. Ó, é só vocês olharem esse caminho aqui. Aí depois que vocês clicarem aqui, ó, em FIs listados, vai aparecer um campinho de pesquisa e aí vocês colocam GGRC, que no caso é o que eu estou procurando, né? Aí ele vai aparecer aqui, ó, não precisa de colocar o número depois. Aí aqui embaixo ele te mostra o CNPJ do fundo. Aí você copia e cola aqui no aplicativo da Receita. Aí aqui embaixo nas discriminações, a gente vai explicar um pouquinho para a Receita sobre esse nosso investimento, esse nosso fundo imobiliário, né? Então aqui eu vou colocar, ó, a quantidade de cotas. Vamos ver lá quantas cotas eu comprei? Vou abrir o SEI aqui. Eu comprei uma cota, né? Então vamos lá. Uma cota de GGRC11 custodiada pela... Aí aqui eu vou colocar a corretora, né? Que no caso é a Clear Corretora. Então vou copiar aqui com preço médio, com custo médio de... Aí você vai olhar aqui no SEI o custo médio que você comprou esse fundo, R$ 138,10. Médio de R$ 138,10. Fechou. E aí uma coisa legal de colocar também é o nome do fundo inteiro. Vocês viram que aqui eu coloquei só a sigla dele? Então eu vou voltar aqui na bolsa e colocar o nome inteiro dele só para ficar mais bonitinho e mais completo. Então vou copiar aqui e colar no aplicativo de Receita, que aí fica mais completo, tudo certinho. Então vamos lá. Uma cota de GGRC11, GG, Covep, Renda, Fundo Imobiliário, custodiada pela Clear Corretora Grupo XP, com custo médio de R$ 138,10. Vou colocar um RS aqui. Quanto mais completo, mais bonitinho, melhor, gente. Beleza, tudo colocado. Aí aqui a situação em 31/2/2019, você vai colocar caso você já invista nesse fundo desde 2019. Então, se você já tivesse cotas desse fundo em 2019, né, você iria colocar aqui a quantidade que você tinha de cotas dele lá em 2019. Aí nesse caso, né, só para deixar mais claro ainda, a quantidade seria o preço médio desse fundo multiplicado pela quantidade de cotas que você tinha dele lá em 2019. Se você não tinha esse fundo 2019, pode deixar zerado e preenche o de 2020, que é o que você tinha, né? O que você começou a ter esse fundo. Então vamos lá, ó. Situação em 31/2/2020. Aqui nesse campo, a gente coloca o valor de custo desses fundos. Ou seja, quanto que aquele fundo ele realmente custou pra gente. Aqui no SEI, ó, vocês podem ver que o meu preço médio de compra foi R$ 138,10. Se eu comprei por R$ 138,10 uma cota só, então o valor que eu tinha nesse último dia de 2020 era R$ 138,10 vezes uma cota, né? Que foi a quantidade que eu tinha. Então vai ser o mesmo valor, porque 138,10 vezes 1 dá 138,10. Aí eu vou copiar aqui. Aí eu vou digitar aqui, ó, 138,10. Se no caso eu tivesse comprado 2, 3, 4, 5 cotas, eu iria multiplicar 5 cotas, né? Vezes 138,10, que foi o preço total que eu comprei. Aí eu ia colocar aqui o valor total de todas as cotas que eu tinha nesse último dia de 2020. Valor de custo, hein, pessoal? Não esquece disso. Caso você tivesse esse fundo em 2019 e comprou mais cota desse fundo em 2020, como que você faz? Aí você tem que calcular o preço médio de todos os fundos, tanto de 2019, que você já tinha, mais o de 2020. Aí é só fazer a média ponderada. A quantidade que você comprou em 2019 vezes preço médio, mais quantidade que você comprou em 2020 vezes preço médio, dividido pela quantidade total. Só fazer média ponderada que dá certo. Você pode olhar nota por nota de corretagem para ficar o valor perfeito, exato. Se você tiver com preguiça de fazer preço de corretagem nota por nota lá de 2019, o que é uma solução para você fazer? Você pode pegar o seu preço médio de 2019 e ponderar ele com o preço médio das compras de 2020. Coloca como se o preço de 2019 fosse uma compra só e aí você pondera com as outras compras todas de 2020. É uma gambiarra que você faz aí, dá uma diferença ali de 0,1 centavos no final e que pode facilitar o seu trabalho. É certo? A Receita aprova isso? Então, eu nunca tive problema com isso. Aí vai do que você achar. Eu não sei se a Receita se preocuparia com mínimos centavos no final, mas aí fica do seu julgamento. Preencheu tudo, é só clicar em OK e aí você já vai ter declarado seu fundo imobiliário. Lembrando que quando você fez isso para um fundo, né, você tem que fazer para todos os outros fundos que você tem. Então, fez de GRC11 e faz dos outros fundos. Uma abinha dessa para cada fundo. Se você tiver fundos em corretoras diferentes, eu aconselho que você faça também uma abinha para cada corretora ali, que fica mais organizado. Feito isso, vamos para a segunda parte agora, que é declarar as vendas de fundos imobiliários, né? Se você comprou um fundo imobiliário, mas vendeu ele, vamos mostrar para a Receita que você vendeu, que pagou a DARF, que tá tudo certinho. Como que você faz isso? Você vem aqui no programa da Receita
e clica nessa opção aqui do lado, ó, de renda variável. Aí você coloca aqui, ó, operações com fundos de investimentos imobiliários. Aí aqui, ó, em janeiro você coloca o seu resultado líquido do mês, né? Ou seja, a quantidade de lucro que você teve com venda de fundos imobiliários durante o mês. Então, se fosse, por exemplo, R$ 25, você colocaria aqui. Aí você pode colocar aqui o resultado negativo até o mês anterior, né? Porque aí a Receita ela pode deduzir o seu imposto com base no seu prejuízo. Então, se você tiver tido prejuízo no mês de dezembro, por exemplo, você pode colocar ele aqui para deduzir o seu imposto. Então, se por exemplo você tivesse R$ 2 de prejuízo, era só colocar aqui. Aqui nesse imposto líquido retido no mês, é aquele imposto que a gente chama de dedo duro. É uma porcentagem ali pequenininha do imposto que você tem que pagar, que a corretora ela desconta na sua nota de corretagem para avisar para a Receita que você vendeu o fundo e que você está devendo aquele imposto. Então, é só você olhar na sua nota de corretagem qual foi a alíquota de imposto que a corretora tirou de você ali e colocar aqui para bater também. Que no caso aqui, por exemplo, eu coloquei 10 centavos. E aí aqui, ó, ele já te fala a quantidade de imposto que você teria que pagar, né? Só que assim, como você vendeu esse fundo imobiliário lá no ano de 2020, é muito provável que você já tenha pago essa DARF, afinal é obrigatório pagar a DARF de venda do fundo imobiliário no mês seguinte. Então aqui do lado você coloca a quantidade de imposto que você pagou lá em 2020 na DARF referente a essa venda de fundo imobiliário. No caso aqui, vou colocar 4,50 também. E aí, é só você ir fazendo isso para todos os outros meses. Então, vendeu o fundo de janeiro, vendeu em março, abril, fevereiro, enfim, é só colocar aqui e ir colocando a quantidade de lucro que você teve e os prejuízos também para abater os impostos. E aí você coloca aqui do lado a quantidade que você pagou para a Receita não te cobrar de novo. E por último, mas não menos importante, vamos declarar agora os rendimentos de fundos imobiliários que a gente recebeu durante todo o ano de 2020. E para fazer isso, é só você abrir aqui o aplicativo da Receita e vir em rendimentos isentos e não tributáveis, afinal não tem incidência de imposto sobre eles. Clicando aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, você vai colocar aqui novo, vai colocar em tipo de rendimento o último aqui, que é o outros, porque não tem uma opção específica para rendimento de fundos imobiliários. Aqui no tipo de beneficiário vai ser o titular, né? Porque afinal esse fundo imobiliário que você está declarando ele é seu. Aqui no beneficiário ele já vai te falar o CNPJ e aqui embaixo, ó, ele tem o CPF/CNPJ da fonte pagadora. Esse CPF/CNPJ da fonte pagadora não é o CNPJ do fundo imobiliário, e sim o CNPJ da administradora do fundo, que é quem te faz os pagamentos. Então, como que você vai saber CNPJ? Você vai ter que olhar no informe de rendimentos que esse fundo te enviou. Eles geralmente enviam o informe de rendimentos por correios, como cartas, né, por e-mail, ou então no próprio site do fundo imobiliário. Muitas vezes você consegue tirar esse informe de rendimentos lá. Aí ele vai te falar o CNPJ tudo certinho. Eu, por exemplo, para saber o CNPJ da fonte pagadora do GGRC11, acabei de entrar no site aqui e peguei o informe de rendimentos aqui pelo site mesmo e vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui no informe de rendimentos fala aqui, né, a administradora é a Vortex. Aí aqui a fonte pagadora, ó, CM Capital Markets DVM Limitada. Aí eu vou copiar, colar aqui no nome da fonte pagadora e aí vou copiar o CNPJ também, ó, foi esse daqui. Aí vou colar aqui em cima. Beleza, copiei o CNPJ e o nome da fonte pagadora que estão disponíveis no meu informe de rendimentos. Vou copiar aqui o total de rendimentos, né? O legal é que no informe de rendimentos ele também já te fala o tanto que aquele fundo rendeu. Então você coloca aqui 7,96, copia, cola aqui, Ctrl V 796. Na descrição você coloca o que foi esses rendimentos. Então eu vou colocar aqui, ó, rendimentos provenientes do fundo imobiliário GGR Covep Renda FI. Beleza, coloquei aqui tudo certinho, coloquei também o valor certinho, tudo de acordo com o meu informe de rendimentos e já tá pronto. É só eu clicar em OK e os rendimentos que eu recebi de GRC11 durante todo o ano de 2020 já foram declarados. E aí você só precisa fazer isso agora para todos os seus outros fundos imobiliários. Um ponto interessante que é legal vocês saberem também é que às vezes vários fundos imobiliários são administrados por uma administradora só. Então, quando vocês forem pegar o relatório de uma administradora, talvez ele já venha com vários fundos que você já tenha e facilite o seu trabalho na hora de declarar. E foi isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like aqui embaixo, porque ele me ajuda a trazer mais vídeos de qualidade aqui para o canal e a fazer um investidor melhor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também vão declarar o imposto. Deixe um comentário com qualquer dúvida e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.